Boa noite. Hoje, nessa live de agosto, a gente vai conversar sobre um assunto muito palpitante e relevante para todos nós, que é essa nova era digital e os impactos, na socialização das crianças, no envolvimento delas com, eu não diria nem essa nova ferramenta, mas essa nova tecnologia, que está impactando todas as dimensões aí, do saber, da nossa existência, da forma como a gente produz, da forma como a gente se expressa, e particularmente a gente vai conversar sobre a relação disso com as crianças e os adolescentes. Para tanto, a gente está convidando a Renata Tomás, que tem uma potência tão grande que eu vou esperar ela entrar para ela se apresentar mais, mas eu já antecipo para vocês, uma jornalista com um doutorado em comunicação e cultura pela ECO da UFRJ, uma estudiosa, do assunto justamente, de cultura digital e os impactos, nos processos de socialização das crianças. E é isso aí, tá? Bem-vindos a todos. Deixa eu só ver se ela já chegou e eu vou convidá-la. Peraí. Opa! Oi, oi, Tudo bem, Xará? tudo bem? Tudo bem. Hoje é papo de Renatos. Verdade. Os reis se Olha. entendem. Oi? Os reis se entendem. Oba! E, Renata, eu normalmente dou um tempinho de uns 3, 4 minutinhos para a galera ir entrando, tá? Claro. Para prestigiar aí essa conversa. E, eu estou fazendo aqui uma confidência, A gente, eu sempre tenho, essa oportunidade de bater um papo prévio com o nosso convidado. E eu confesso para você que eu estou numa ansiedade muito grande. Tomara que todo mundo que participe dessa live ou mesmo venha, a escutá-la mais tarde, tenha o assombro que eu tive conversando com você, Porque foi muito revelador para mim, sabe? Eu confesso para você que apesar desse tema, tá aqui, Não por acaso a gente está usando uma mídia para estar conversando. Sim. Eu vi o meu estágio de ignorância sobre a profundidade, dos impactos desse assunto, especialmente, na formação aí, das crianças, das infâncias e das adolescências. Então, muito bem-vinda. Acho que tomara que todo mundo tenha a vontade e a curiosidade de aprender e de se estimular, assim, a aprofundar nesse assunto como eu tive quando eu conheci você semana passada, tá? Não, super prazer estar aqui, Renato. Super prazer conhecer você, a Luana, e conhecer um pouco mais o trabalho da Rede Cruzada. E eu acho que se sentir ignorante sobre os assuntos, eu acho que é o primeiro passo que a gente toma para avançar e de fato ter conhecimento, né? Se a gente não reconhece essa falta do saber, vai ser muito difícil a gente ir em busca dele. Então, acho que é um bom começo para a gente. E esse, essa oportunidade de fazer a live, né, mesmo para quem não entrar agora, é bom porque fica aí, fica disponível para poder Isso. acessar depois e as pessoas terem a oportunidade de acompanhar e participar desse debate de alguma forma, né? Não, muito bom, muito bom. Ó, boa noite para todo mundo que já entrou.
Obrigado. E eu sempre gosto de começar, Renata, perguntando, porque a conversa é sempre com uma pessoa, não é com um assunto, né? Claro. Então, eu gosto de perguntar sempre o seguinte: que percurso foi esse de vida que te leva você hoje a ser, né, uma pesquisadora de um assunto tão relevante e tá podendo, né, falar aqui para as pessoas sobre é, essa era digital e o impacto aí na socialização das crianças, qual o lugar delas nisso tudo, né? Uhum. Como é que foi esse percurso de vida? Pois é, eu sou jornalista de formação e quando eu já tinha terminado a faculdade, eu acho, trabalhando com assessoria de imprensa, trabalhando como repórter, né? Fui fazendo várias coisas e comecei a chamar muito a minha atenção algumas notícias que mostravam as crianças de uma forma muito expressiva, que mostravam as crianças como sujeitos, que mostravam um pouco as vozes das crianças. E aquilo me chamou a atenção porque eu vim de uma criação e de um ambiente, de um contexto de interior em que criança ficava muito na dela, né? Em que os adultos falavam, isso não é assunto de criança, né? E a gente não se metia em nada. E eu comecei a achar as crianças, midiaticamente falando, né, muito sabidas. E aquilo me atraiu. E eu fiquei pensando, olha, quando eu for estudar, fazer uma pós, fazer um mestrado, eu acho que eu vou querer entender a relação das crianças com as infâncias. E foi exatamente o que eu fiz, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu decidi entender como é que os usos que as crianças fazem das mídias, né? O modo como elas se inserem nos processos de comunicação, como é que isso afeta a socialização delas, né? Como é que isso afeta o modo de uma criança ser e estar no mundo, né? Então, em busca disso, né, desse entendimento, talvez conversando com a criança em mim, né? Eu fui buscar conhecimento e no campo da comunicação. Então, eu não só sou jornalista, como eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em comunicação e cultura, ambos na UFRJ. Aham. Uau, muito bom. É, desculpa a curiosidade. O que te levou a fazer jornalismo? Olha, eu acho que eu só fui ter essa resposta depois que eu fiz, viu? Eu acho que quando eu fiz eu não tinha muito essa consciência, não, porque não essa consciência, mas essa explicação, porque o meu teste vocacional mandou eu fazer engenharia. E eu até Uau! entendi porque eu gosto muito de matemática mesmo. Mas tem uma outra coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de aprender e eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendo. E depois eu fui compreender que isso me levou para o jornalismo, nos primeiros anos, né, de vida profissional, e depois me levou para ser professora, né? Então, eu acho não, eu tenho certeza, né, que essa alegria que eu tenho de aprender e de compartilhar com as pessoas o que eu aprendi me levou a esse percurso e a essa jornada. Nossa. Bem, vocês já devem ter percebido, né? Nada como conversar com alguém que, além de tudo, reflete a profissão, né? Eu tive a oportunidade de falar isso para você. Você tem uma clareza no seu falar que é incrível, pelo menos para mim, nossa, encantador mesmo. É, então, até fazer perguntas sobre esse assunto tem sido desafiador para mim. Eu queria começar perguntando para você o que que você tem, assim, o que que você falaria de mais assombroso nessa nova era digital relacionado às infâncias? Eu acho que a gente tem muitos, infelizmente, né? Acho que a gente tem muitos exemplos que vão acender um alerta para a gente quando a gente fala da relação de crianças e adolescentes com as mídias e particularmente as mídias digitais.
a gente vê, infelizmente, né, casos de abuso, né, de assédio comercial, assédio moral, assédio sexual, a gente vê golpes, né, a gente vê crianças sendo acionadas como intermediárias promocionais de uma série de serviços e produtos, entre eles, por exemplo, essas bets. Tem uma série de reportagens feita pela Repórter Brasil, pela Isabel Harari, por exemplo, em que ela vai mostrar o trabalho digital feito por crianças e adolescentes, não só esse trabalho, digamos, entre muitas aspas, né, artístico, mas o trabalho de treinamento de IA, o trabalho de fazer games, de testar games, enfim, tem uma série de situações em que a gente percebe a violação dos direitos e das garantias. Então, eu acho que o mais preocupante quando a gente fala da relação das crianças com a internet são as violências, né? E aí, violência no sentido original da palavra, né? Porque violência vem de violação. Então, eu acho que o mais preocupante é quando esse ambiente, né, esse ambiente conectado não só permite, como favorece e proporciona as violações dos direitos das crianças. Eu penso que é o que a gente precisa estar muito atento e é de fato aquilo que mais me chama a atenção. Uau! E enquanto você falava, eu fico imaginando o seguinte: no mundo, vamos dizer assim, né, no mundo do toque, do presente, né, é, do, do que não é virtual, né, vamos chamar real entre aspas, Uhum. de uma certa maneira, o adulto, o responsável, ele tem os seus cuidados, né? Mas, até pela minha própria reação, né, eu tenho um grau de ignorância muito grande do que é realmente, quais são os critérios, o que está por trás, quais são os mecanismos, as lógicas que funcionam por esse novo meio, né, esse mundo, e que tem se intensificado com uma velocidade enorme, e agora, particularmente com a questão da inteligência artificial, moldando é, como a gente lida com a tal realidade, se é que já não tem mais de uma realidade, né? É, o, o quanto nós adultos temos conhecimento disso, ou acesso a um conhecimento disso, sabe? Pelos seus estudos, a gente adulto está preparado para apoiar as crianças nessa jornada? Ou é melhor proibir? Olha, não tem, eu diria assim, isso começou, né? Isso não vai, a gente não tem como voltar, a gente não tem como retroceder nesse caminho. Mas eu vou responder, ou eu vou comentar, não sei se eu vou responder, eu vou comentar o que você disse por alguns aspectos. Acho que o primeiro deles é a gente lembrar sempre que ao longo da história, a sociedade, ela criou tecnologias que eram desconhecidas pela maioria das pessoas. Então, isso aconteceu quando a gente criou, quando foi criada a prensa do Gutenberg e as pessoas passaram a ler e escrever, tiveram que aprender. Então, todo mundo estava acostumado a adquirir conhecimento oralmente, pessoas carregavam o conhecimento, não é? Ele estava associado a pessoas. E quando você transfere o conhecimento para o papel, você imprime, isso reconfigura as nossas relações. O conhecimento agora não está vinculado a alguém, está vinculado a um dispositivo, a uma mídia. E a gente precisou lidar com o livro, né? Então havia medo, né, de dar o livro para as pessoas lerem. Como é que assim, as pessoas vão ter conhecimento, elas vão andar com conhecimento? Quem vai mediar isso? Quem vai ajustar isso, não é? Bom, aconteceu com o cinema, aconteceu com a televisão, porque são dispositivos, são mídias que trazem novas linguagens. Então, o que a gente está
vendo e assistindo é o surgimento de uma tecnologia nova que traz novas linguagens e, consequentemente, novas formas de expressão. Todas as vezes que a gente cria uma nova linguagem, a gente cria uma nova oportunidade de se expressar. E a gente precisa ser o quê? Em certa medida, alfabetizado naquela linguagem, para Uau! que a gente consiga se expressar, mas também para que a gente consiga entender. Uma diferença, talvez, nesse tempo que nós estamos vivendo, é que quem aprendeu essa linguagem ou quem teve o primeiro contato com essa linguagem não foram as gerações mais velhas, como aconteceu no passado. Quem teve o primeiro contato, ou os primeiros contatos com essa nova linguagem, foram os mais jovens. Isso deu para a gente uma sensação de que eles dominam essa linguagem. Só que não. Hoje a gente está vendo que não. Então, o que a gente precisa fazer, de fato, é, em certa medida, ter um pouco de paciência conosco, né, os mais velhos, mas a gente precisa aprender essa linguagem e precisa, em aprendendo essa linguagem, ajudar os mais jovens também a se expressar com ela. Então, é um trabalho de educação. Por isso, a importância da educação midiática, das literacias digitais. A gente tem visto, né, um esforço no Brasil nos últimos anos com a Política Nacional de Educação Digital, lançada pelo governo federal em 21. A gente tem, mais recentemente, né, um documento super importante publicado pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que é o Guia de Telas para Crianças e Adolescentes. São esforços que reconhecem, uma coisa que a gente até conversou na nossa primeira, no nosso primeiro bate-papo, que refletem a necessidade de cuidar de quem cuida. Então, a gente precisa, quando olha para essa relação, olhar para as pessoas que estão cuidando de crianças e adolescentes e equipar essas pessoas com conhecimento, com esse letramento, com essa alfabetização, com essa educação das mídias e, mais particularmente, das mídias digitais, para que as gerações mais velhas consigam suportar, né, dar suporte, no melhor sentido dessa palavra, aos mais jovens. Nossa, peraí, vamos lá. Primeiro, nossa, que maravilha, garanti que eu entendi. Primeiro, você narra, né, que na história tecnologias são desenvolvidas, criadas, que mudam, dentre outras coisas, a nossa maneira de expressar, de se expressar. Sim, Eu fico imaginando, Renata, que isso vai até além, né? A nossa forma de pensar, né? exato. Como é que eu. Você falou aí, né? Uma nova linguagem, requer uma nova linguagem. Um dispositivo novo requer uma nova linguagem. Essa nova linguagem, com certeza, modifica a forma de pensar e, consequentemente, de expressar isso. E aí você menciona, né, que uma grande novidade é que os mais jovens agora chegaram primeiro no uso, o que Isso, não necessariamente significa dizer que, ao serem alfabetizadas primeiro, elas tenham uma visão ou uma percepção crítica sobre isso. exatamente. Eu gosto de dizer, eu gosto de usar a seguinte expressão, Renato. Elas viram primeiro, o que não significa dizer que elas sabem mais. Uau! Então, é como uma criança que de repente você está andando com ela na rua e ela está correndo, ela está muito animada, né? Ela está correndo, ela chega primeiro e ela vê algo antes de você. Mas não significa que ela tenha mais conhecimento sobre aquilo. Ela tem Então, é muito entendimento, né? importante que a gente, quando fala dessas relações de crianças e internet, a gente enfrente esse mito do nativo digital. Que é claro que a gente usa essa expressão para dizer que elas cresceram nesse ambiente. Então, cresceram
numa sociedade conectada, claro, né? E quem cresceu, né? Também a gente sempre tem que pontuar que isso tem não é todo mundo, né? Que tem muita gente que não tem, né? Tem muita criança no Brasil que ainda não tem esse acesso amplo e qualificado da internet. Mas quando a gente fala nativo, claro que a gente está dizendo que é alguém que cresceu tendo conhecimento desses dispositivos. Mas a gente não pode confundir esse uso corriqueiro, cotidiano, de senso comum, com um domínio dessa linguagem. Uma Fantástico. coisa sou eu me virar no inglês. Outra coisa é eu ser capaz de dar uma aula em inglês, interpretar uma palestra, né? Outra coisa é o domínio. Então, essa ideia de nativo dá uma ideia de domínio que, na prática, a gente percebe que não existe. Eu recebo os meus alunos no primeiro período na faculdade e eu falo que o meu desafio com eles é falar de coisas que todos eles já ouviram falar, mas levá-los a compreender que eles precisam aprender a respeito. Então, é Uau! um grande desafio levar esse entendimento crítico e levar os mais jovens a olharem para essas estruturas, para esses dispositivos, para esses fenômenos numa perspectiva crítica, né? Um deslocamento. Eles vão sair do senso comum, eles vão sair de um lugar de simples usuários, de simples consumidores, e vão buscar olhar para esses dispositivos a partir de uma coisa que você falou aqui, a partir do seu funcionamento, né? A partir dos seus mecanismos de interesse. E aí sim, entender não só o texto não só fazer uma leitura daquele conteúdo, não só um consumo daquele conteúdo, não só o que está escrito, não só o que ele ouve, o que ela ouve, mas o que de fato aquele conteúdo diz. A quem ele serve, com quem ele fala, né? A que interesse ele se submete. Então, essas percepções vão sim demandar e exigir um conhecimento para além do conhecimento que a gente celebra dessas crianças configurando a conta do celular para seus avós. É bem mais do que isso, né? Uau! Nossa! Não, e dá para fazer correlações com outras linguagens que a gente está mais acostumado, né? É, é não entender a palavra muito boa mesmo, né? O mecanismo, né? O como essa coisa funciona e a serviço do quê, né? Uhum, Eu posso ser um autônomo, aprender uma língua e não entender nem. Está tendo uma discussão hoje em dia, né? Algumas discussões, graças a Deus, é, da própria linguagem, vamos dizer, falada, escrita, mais corrente, que a gente muitas vezes usa palavras que a gente não entende o significado, não só etimológico, mas cultural daquela palavra. E uhum. aí a gente está reproduzindo, talvez, coisas muito ruins É sobre isso. com boa intenção. Aí eu fico imaginando uma linguagem absolutamente nova, que é disponibilizada com uma intensidade enorme, né, e uma velocidade incrível. E aí todo mundo começa a usar. E agora eu entendo ainda melhor você falar, né? Por isso que a gente tem que cuidar de quem cuida. Uhum, Porque é bonito, porque a gente pensa logo na questão da responsabilidade, né? De quem cuida. Ou seja, exato. pais, professores, educadores. A gente quer logo É... cobrar, né? Oi? A gente quer logo cobrar. Isso, isso. E aí você fala, ter paciência com a gente, né? Isso me remete àquela expressão, né? Isso é tão urgente que a gente precisa ter calma, né? Uhum, É uhum, tão importante que a gente precisa ter calma. E é, eu tenho que usar essa imagem que você usou quando a gente bateu o papo, né? Que eu acho que vale para todos nós quando a gente estiver pensando no letramento digital. Ponha primeiro, né, no avião, né? Qual é a instrução que os comissários dão, né? Ponha primeiro a máscara em você para depois você botar a máscara na criança, senão os dois vão se ferrar, né? exato. Muito bom, muito bom. É,
a gente, por um lado, precisa se alfabetizar, entender os porquês, os comos, para poder cuidar. Mas, por outro lado, também, assim, eu não preciso sair daqui hoje me sentindo culpado e, meu Deus, que absurdo, porque eu comecei fazendo essa pergunta para você, né? Mas você foi tão clara no que diz respeito a que isso é só mais uma nova linguagem, e toda linguagem nova que surge, as pessoas resistem, né? O status quo resiste. Aí você fala do livro, né? Que se resistiu, né? Ao livro. Eu fico pensando que para quem cuida, né? Por exemplo, eu estou aqui no meu papel de pai e de uma pessoa que trabalha numa instituição de educação, né? Uhum. Urge eu me preparar, eu aprender. Agora, aprender não na teoria, né? Eu tenho que enfrentar esse negócio. Eu acho que tem duas coisas assim que você falou que são muito importantes. Quando você fala culpa, né? Essa semana, ou semana passada, eu não sei onde, né? Mas eu estava acompanhando alguma conversa, né? E a conversa disse assim, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade, né? São coisas diferentes. A culpa, ela te achata, né? A culpa, ela te trava. A culpa, ela revela o seu limite. A culpa diz, olha, você veio até aqui, você não pôde ir além. Mas a responsabilidade, ela chama a nossa resposta, né? Responsabilidade tem esse significado de resposta. Não é sobre entender a culpa, é sobre entender a responsabilidade. E essa responsabilidade, a despeito de ela hoje recair tão somente sobre os pais, as mães, os avós, os tios, né, enfim, a família da criança e muito sobre os educadores, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser estendida. Então, a responsabilidade por saber como essas estruturas funcionam e quem ganha com elas é uma responsabilidade múltipla. É da família, é do Estado, é da escola, é das big techs, né? Por mais que elas digam que não tem nada a ver com isso, que elas são apenas uma empresa de tecnologia, na verdade elas são um ente, elas são um ator que tem responsabilidade sobre isso, né? Então, que resposta que a gente vai dar? Eu como mãe, você como pai, a outra pessoa como professora, mas que resposta a empresa vai dar como um ente, como um ator que permite a circulação de mensagens, a produção e o consumo, que alimenta essa linguagem. Uma coisa muito importante quando a gente fala de linguagem, Renato, é a gente entender que o poder da linguagem é de narrar o mundo, é de organizar as relações. Então, quem domina a linguagem, organiza, Tem a cria as narrativa, né? regras. Sim? Tem a narrativa. Vai contar a Exatamente. história. Quem domina a linguagem cria a narrativa. Então, a gente precisa mostrar para as crianças, para os pais, para os professores, quem está criando essas narrativas, né? Para que ela se insira. Não é para que as pessoas parem, simplesmente, mas para que a gente se insira. Uma coisa que é muito legal, né? Que a gente vê nos conteúdos de vocês, da Cruzada, que é sempre enfatizando a importância desse protagonismo, né? E o que é isso? É que todo mundo tem que estar no centro quando a gente fala de protagonismo? Não, a gente não entende, não é isso que a gente está dizendo. Todo mundo tem que aparecer, todo mundo tem que estar em lugar alto. Não, quando a gente fala de protagonismo, é que todo mundo deveria ter a oportunidade de ter consciência do Perfeito. papel que exerce, entende? Todo mundo devia ter essa oportunidade. Todo mundo precisa dessa consciência. Qual é o meu papel nesse contexto? Né? O que que eu faço? O que que é a minha história? O que que o meu conhecimento? O que que é a minha formação? O que que é a minha voz? O que que isso representa nesse contexto? Então, isso é ter protagonismo. Quando me falta isso, né? Quando eu não sei, alguém vai falar por mim. Alguém vai se Alguém apropriar. Alguém vai narrar por mim. Alguém vai narrar o meu papel. Alguém vai dizer quem eu sou. Alguém vai dizer o que eu faço. Alguém vai dizer a que eu vim no mundo.
Então, a gente precisa desse tipo de conhecimento, que não é um conhecimento simples, né? Parece que a gente olha assim, parece que é só uma questão de rolar os dedos e apertar botões, mas não é, né? É muito mais do que isso. Por isso a gente precisa cobrar, né, dos diferentes atores e principalmente dessas empresas que sejam amigáveis nas suas políticas, né, que expliquem como as coisas funcionem, que tenham textos mais simples, objetivos, que mostrem tutoriais passo a passo, porque esse tipo de conhecimento me ajuda, enfim, né, a identificar o meu papel, a minha atuação, os meus limites, as minhas potências, e nesse sentido aí sim, exercer o que a gente chama de protagonismo. É lógico que você não vai fazer o nosso letramento aqui, mas eu adoraria, Renata, que você falasse para gente que características, que atributos são mais assim, é, não é perceptível, quem dera que fosse perceptível, Uhum, mas assim mais impactantes nessa linguagem do ambiente digital, particularmente na internet, nas redes sociais. A gente ouve falar em algoritmo. uhum. O que que é isso e para onde leva a gente a narrar o mundo? Ou que mundo a gente vê a partir dessa Uhum. linguagem? Tá. Eu acho que a gente pode falar, quando você fala de algoritmo, né? A gente fala de uma comunicação por dados, né? A gente fala de um número que cria mensagens. Quando a gente fala de comunicação digital, a gente está falando de dígito, né? São aqueles numerozinhos 001, 001, né? Que a gente vê em Matrix, né? Aquilo ali são informações que são digitalizadas, ou seja, são transformadas em dígito para que elas possam circular, para que elas possam chegar no seu destino, né, nos dispositivos de destino, nos decodificadores e expressar a mensagem que a gente está enviando. A diferença é que, com a digitalização do mundo, esses dígitos, né, esses dados, eles ficam registrados. Não é que a gente não fizesse, não é que a gente não cantasse, não escrevesse, não falasse, não fizesse imagem, a gente fazia todas essas coisas. Só que agora, no digital, isso tudo fica registrado. E esses registros, uma vez que eles são organizados, né, que esses dados são organizados, eles podem ser colocados em relação. E com isso eles criam uma informação. E uma informação num contexto gera conhecimento. Então, se eu digo assim, eu tenho um dado, o dado é 1978. É um ano, certo? É um dado. Quando eu coloco esse dado em relação a um outro dado, por exemplo, ano de nascimento, eu disse que é um ano. Agora eu digo que é um ano de nascimento. Eu criei uma relação. Essa relação gera uma informação. Qual seja, se eu souber o ano 1978 de nascimento em relação ao tempo que a gente está, eu tenho que informação sobre uma pessoa? A sua idade. Né? Quando eu pego essa idade e coloco, por exemplo, num contexto de população economicamente ativa, eu tenho uma ideia se essa pessoa é uma pessoa que está ou não está, né? Ou é mais provável que ela esteja trabalhando ou não. Então, a gente precisa entender que a oferta desses dados, que é um volume gigantesco, né? Que a gente chama de Big Data, né, um super volume de dados, agora produz uma oferta de informação e, consequentemente, de conhecimento sobre as pessoas, sobre as suas relações, sobre os seus gostos, sobre as suas opiniões, sobre as suas tendências políticas, sobre os seus comportamentos de consumo. Todo esse conhecimento está sendo concentrado na mão de alguns.
eu diria que esse tipo de entendimento ele é muito urgente no nosso meio. As pessoas precisam entender o valor, de fato, dos nossos dados. Porque os nossos dados, colocados em relação, dizem coisas sobre nós que às vezes nem nós sabemos. Porque nós não estamos fazendo essa relação, né? Imagina, eu fico pensando, né? Se eu tivesse acesso a todas as planilhas da minha administradora do cartão de crédito sobre mim, né? Quantas coisas eu poderia conhecer, quantos comportamentos meus, quantas recorrências, insistências minhas eu não poderia saber, né? E não poderia administrar melhor, enfim, o meu comportamento financeiro, por exemplo. Então, a gente precisa entender que essa linguagem dos dados produz informação e conhecimento sobre os indivíduos, sobre os cidadãos. E que a gente precisa ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela é muito valiosa nesse sentido. Às vezes a gente não dá muita atenção a isso, mas ela é muito importante porque ela dá conta e ela nos dá a conhecer e ela nos garante essa possibilidade de saber o que o outro sabe sobre mim, a partir dos meus dados, né, a partir dos meus registros. Então, acho que essa linguagem de dados é uma linguagem muito importante de a gente saber. Ela está lá contemplada também, em alguma medida, na BNCC, quando a gente fala, né, das competências digitais, da cultura digital. Isso está contemplado, isso é um tipo de conhecimento que às vezes a gente toma muito como transversal, mas que é muito importante que estejam no nosso cotidiano educativo. Mas a gente tem essa. Ter a personalização é uma coisa importante porque ajuda a gente, né? Filtra coisas que a gente gosta, coisas, né? Artistas, temas, enfim, é importante. Mas qual é o problema disso, né? É colocar a gente num lugar muito igual, né? É dar pra gente mais do mesmo. E isso, para a criança e para o adolescente, é algo que afeta demais a sua experiência de vida, a sua experiência de socialização. Porque tudo que a gente precisa quando está num momento de desenvolvimento, num momento de socialização, é de repertório. Né? A gente precisa de repertórios diferentes, distintos, porque eles justamente vão produzir tensão. E essas tensões vão me ajudar a compreender o mundo, a olhar as diferentes perspectivas. Isso é muito importante. Então, eu acho que no caso de crianças e adolescentes, essa personalização da experiência, essa experiência roteirizada, essa experiência, né, dirigida, organizada pelos algoritmos, pelos meus gostos, ela prejudica demais esse conhecimento do mundo e do outro. De modo que, se eu só escuto o que eu falo, como é que eu vou aprender a me comunicar? Como é que eu vou aprender a interagir? Porque, veja bem, a gente sabe que uma pessoa, ela não é, dificilmente ela é muda. Ela não fala porque é surda, porque ela não ouve. É fundamental. Eu só posso falar porque eu ouço os sons, né? Porque eu vou apreendendo aqueles sons e aquelas palavras. Isso me permite reproduzir isso, aprender a falar. Ora, se você faz uma estrutura, se você organiza as pessoas numa linguagem em que ela não escuta, ou ela só fala, né, ela só ouve o que ela própria fala, como é que ela vai aprender, como é que ela vai estender o seu vocabulário? E sem vocabulário, como é que ela vai conseguir lidar com pessoas diferentes? Não vai. Porque ela não vai reconhecer. E a gente tá meio assim no mundo, né? A gente pergunta para a pessoa: você come abacaxi? Aí a pessoa responde: vou de ônibus. Não é? Nós estamos assim no mundo. Tá uma loucura. As pessoas, você fala uma coisa, a pessoa responde: não tem nada a ver. Você não tá falando. Por quê? Porque a gente não compartilha mais vocabulário. Né? Cada um vai criando, cada grupo vai criando as suas próprias
os seus próprios termos, os seus próprios emojis, né? As suas próprias letras, e a gente tem visto isso, né? No vídeo do Fel, que ele vai falar, né? Ele vai dizer como é que redes de pedófilo vão criando termos, letras, né, expressões que vão permitindo a eles acessar determinados conteúdos, divulgar, promover e se organizar. A gente viu na série Adolescência, que fez tanto sucesso no segundo episódio, no episódio da escola, né, o menino explicando para o pai dele, detetive, o que, que significavam os emojis, e o pai assim, quer dizer que ela não estava sendo simpática? Ele, não, não estava sendo simpática, ela estava expondo, ela estava humilhando ele, né? Então, quer dizer, os grupos vão criando a sua própria forma de se expressar, o seu próprio vocabulário, e isso vai fazendo a gente ser cada vez mais estrangeiro, né? Estranho. E é isso, né? Essa personalização, esses filtro bolhas, né? Eles estão produzindo, de fato, muitas comunidades estrangeiras. E estrangeiras no sentido, né, de estranho mesmo. Eu Estranho. não me reconheço mais naquele, eu não me reconheço naquela pessoa, né? A gente é brasileiro, mas olha, é praticamente Nossa, estrangeiro, né? Então, é, a polarização é um fenômeno, né, muito impulsionado pela personalização. E esse é um tipo de conhecimento que a gente precisa ter e a gente precisa ser mais resistente a muito isso, bom. né? Tentar burlar, né, esse mecanismo que induz a gente a ficar nessas bolhas de estranhamentos É uns dos outros, né? desconfortável, é muito desconfortável, né? Mas se a gente se a gente quer criar uma sociedade, né, a gente vai precisar aprender ou reaprender a se escutar, a se ouvir. Nossa, maravilha. E essa sua imagem de a pessoa não é muda, né? Ela é muda porque ela é surda. Cara, é de um, assim, é impossível não entender, né? Muito bom, muito bom. Além, né, desse efeito, né, da personalização, de mais do mesmo, uma outra coisa que eu venho observando, as pessoas vêm observando, e que inclusive a gente se põe no lugar de juiz, né? Nossa, essas crianças não têm mais paciência para nada, tudo tem que levar 30 segundos, não consegue levar uma conversa com mais tempo, é tudo rápido, é tudo superficial. Eu falo como pai, tá? Eu sinto essa impaciência dos meus Uhum. filhos. Eu muitas vezes eu tenho que me adequar para tentar ser o mais objetivo e conciso possível para alcançá-los. Isso é fruto, parcialmente ou em muito, desse negócio da internet que eu vejo o tempo todo, os Reels, né? TikTok, não sei o quê, e é tudo rápido, tudo breve. Isso impacta a maneira da gente pensar e se expressar? Claro, todas as vezes que a gente muda o jeito de fazer uma coisa, a gente consequentemente muda o nosso modo de estar no mundo e, consequentemente, o nosso modo de pensar. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer coisas que eu fazia antes num ritmo e agora eu posso fazer a mesma coisa num outro ritmo, isso vai me levar a me colocar no mundo de outra forma e, consequentemente, de pensar de outra forma. Então, se a gente pensasse no passado, esquece a internet. Pensa assim, quando você tem a pílula anticoncepcional, isso faz a mulher se colocar no mundo de outra forma. Consequentemente, ela se vê de outra forma na sociedade. Porque ela mudou, ela vai fazer a mesma coisa de uma forma diferente. E aí ela vai pensar na sexualidade dela de uma outra forma. E isso vai impactar na subjetividade, no modo como ela se vê no mundo, nas decisões que ela vai tomar e etc. Quando a gente pensa na tecnologia, isso acontece também. Porque eu posso fazer as coisas de modo rápido, eu vou me colocar no mundo de outra forma. Eu vou assumir outros compromissos. Eu vou aceitar outras coisas, ou eu vou negar, né? Porque eu faço rápido, porque eu tenho esse controle, porque eu tenho esse domínio. E eu vou também esperar algo diferente de você.
eu também vou me relacionar com as pessoas esperando mais velocidade, outro Exato. ritmo, né? Isso vai impactar diretamente nas nossas relações, com certeza. Então, essa questão da rapidez nas gerações mais jovens é um sofrimento para a gente, porque eles de fato não têm paciência, né? Eles é tudo muito rápido, mas eles sofrem muito. Uma vez eu estava numa escola conversando com uma turma de primeiro ano do ensino médio. E a gente chegou nesse ponto, eles trouxeram essa questão, e um aluno falou assim: eu não consigo mais assistir um filme inteiro, sentar e assistir. Eu preciso ficar adiantando, eu preciso ficar antecipando. E aí a gente fez esse caminho com eles, né? Por quê? Porque como esses dispositivos te oferecem conteúdos muito rápidos, e infinitos, né? Não para nunca, Não não para. tem fim, né? E muito rápidos, o seu cérebro começa a criar o hábito de consumir outras coisas muito rápido, de modo que ele quer que você, né? Você não pode passar o dedo no Netflix, mas aí você acelera. E eles vão acelerando. E aí eu disse para eles, e isso impacta em outras relações. Aí uma menina levantou o dedo e falou assim: professor, é verdade. Eu sou atleta, eu tenho que treinar. E o atleta repete a mesma coisa muitas vezes, exaustivamente. Ela falou: eu não estou conseguindo. Caramba! Eu estou perdendo a capacidade de ficar as horas que eu ficava treinando. Eu não aguento. Eu quero que passe logo. Eu quero que acabe logo. Eu quero que termine logo. Então, percebe, Uau. né? Um simples, uma funcionalidade, né, que a gente chama, né, do Sim. dispositivo, é, mostra para o meu cérebro um outro funcionamento, né? Habilita o meu cérebro para um outro funcionamento, e aí ele começa a exigir esse funcionamento em outras situações. Então, é claro que tem um impacto. E se a gente fala de crianças e adolescentes, a gente está vendo esse tipo de impacto, né? Porque eles vão perdendo a capacidade de usufruir também momentos, né, de aprender, de se aprofundar, de mergulhar. Então, há de se olhar sim para essas estruturas, né, e de exigir sim, né, mudanças de fato nessas estruturas. Tem um comentário aqui da Bia também, né? Daí a gente está vendo cada vez mais casos, né, de ansiedade. Exatamente, ansiedade da vida, né? Eu quero que venha, não consegue esperar nada. E um outro comentário que surgiu, e eu confesso, tá? Eu de vez em quando entro nessa. Ouvir, né, podcast ou algum vídeo do YouTube, botar em velocidade 1,5. Às É. vezes ouvir mensagem das pessoas no WhatsApp em velocidade 1,5. Eu tento Que, resistir, eu resisto a não fazer isso. cara, é incrível como. Não, e você falando, né? Vai, você vai transferindo isso para outras dimensões, né, da sua vida, da sua existência. E o impacto, é o que você fala, né? É o impacto disso também. Eu já tenho um histórico, né, de conseguir ler livro, né? Porque eu já li Uhum, muitos livros. Mas aí eu começo a entender a dificuldade crescente de ler um livro, né? Quando exato. só em olhar o livro já fala, não, não vou, né? Não E tenho dá tempo. sono, né? Ah, Com me dá a certeza. resenha do livro, né? Exatamente, fica com sono. Porque, é claro, né? O cérebro, antes, para olhar uma imagem, uma figura, um desenho, uma foto que fosse, uma imagem em movimento, ele tinha um trabalho, obviamente. Só que agora essas imagens em alta definição, com alta resolução, com milhares de pixels que a olho nu a gente não vê, mas o cérebro ele busca ler um por um. E isso deixa ele exausto, né? Então, não é à toa que essa é uma geração extremamente cansada, né? Com mentes cansadas, com corpos cansados, porque estão colocando o cérebro para trabalhar, né? Num volume e numa velocidade que a gente nunca teve, né? Sem precedente. Então, são desafios, que passam pelo consumo de um simples conteúdo, mas que chegam
né, no nosso próprio modo de se relacionar com o nosso corpo, né? Exatamente. Com a nossa existência, né? Com o modo como a gente se coloca no mundo. Então, são questões importantes e que a gente, para ajudar os mais jovens, eu acredito, a gente vai precisar muito de ouvi-los. Né? Eu Nossa, sei que o nosso horário está chegando no fim e eu acho que eu sempre gosto de falar isso, né? E eu vou terminar falando uma coisa que é uma coisa que eu sempre falo. A gente está sempre muito preocupado em construir formas de os nossos filhos e dos nossos alunos nos ouvirem. Como é que esse menino vai me ouvir? Como é que ele vai me acatar? Como é que ele vai me obedecer? Né? E a gente precisa muito descobrir mecanismos de escuta. O que essa menina está falando? O que ela está me dizendo, né? O que essa risada tem, perfeito. né? O que essa careta significa, né? Por que esse influenciador é tão importante para esse menino, gente? Né? A gente precisa aprender a escutar sob pena de não podermos mais conversar com eles, né? Se a gente não escutar, de não ter mais a linguagem deles, o idioma deles, né? Então a gente precisa muito escutar as crianças, precisa muito escutar os adolescentes, precisa muito saber o que eles estão Nossa. dizendo para a gente aprender a língua deles. E aí, Não, quando a gente falar, a gente vai poder falar na língua deles, porém nos nossos termos, né? Aquilo que a gente realmente quer dizer, aquilo que a gente o realmente que a quer gente ensinar, aquilo quer. que a gente realmente quer compartilhar, de modo que eles não, a gente está dizendo uma coisa e parece não, eles estão entendendo outra coisa. Não, Então, essa escuta é fundamental para a gente ter diálogo com essas novas gerações. Renata, isso é um lado, né? O outro lado tem gente que sabe a linguagem deles e influencia, né, Exato. Se coisas você não que. ouvir, alguém vai. Exatamente, Alguém vai exatamente. falar por você. E Alguém vai aí conversar com eles. eu acho que assim, só para todo mundo ver a dimensão disso tudo, né? A manipulação, né, para consumo, logicamente, Uhum, das crianças, e eu acho que você chegou até a sinalizar isso, né? Elas viram até mão de obra, né, para gerar uhum, conteúdo, mas mais do que isso, né? É, você não precisa nem aprofundar, mas é só para as pessoas refletirem. Tudo isso que, né, veio à tona sobre a adultização, uhum. né? Alguém sabe o que está fazendo. Pena Claro, que não é na boa direção. E, infelizmente, por causa do tempo, você colocou aí muito claro, né? Não é uma questão de estar ou não estar, de falar essa linguagem ou não falar. Ela é isso, ela tá está aí, aí. né? Ela tá aí, não tem como correr disso. E tem um maniqueísmo, Renata, que eu queria que você fizesse esse comentário, né? Ame-o ou deixe-o. Então, por exemplo, nossa, esse negócio de rede social, de internet, é terrível, né? É horrível, é o demônio, e bababá, e bababá. Tem que evitar, tem que proibir. Por outro lado, eu lembro na conversa que eu tive com você, que também me ajudou a sair dessa visão maniqueísta, é o que a internet pode proporcionar de acesso a diferentes infâncias, inclusive, né? Uhum, Eu tenho adolescentes aqui em casa muito privilegiados, sim. né? Mas eu sei que muitas outras infâncias só podem ter acesso a determinados conhecimentos, informações, porque hoje existe essa mídia, né? Essa internet. Uhum. Como é que é isso para você? É, você deve lembrar, e algumas pessoas aqui, né, de um ditado antigo, eu adoro provérbios dos avós, né? E eles diziam, cuidado para não jogar com a água da bacia criança, né? Quando você vai jogar. Então, é mais no sentido de que esse não é, as plataformas gostam muito de dizer, não foi criado para criança. Sim, não foi, mas elas estão lá. E o fato de elas estão lá
considerando aquilo que diz a nossa Constituição no artigo 227, considerando aquilo que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando aquilo que diz a Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças, da qual o Brasil é signatário, considerando todas essas coisas, é nossa responsabilidade garantir a segurança das crianças onde quer que elas apareçam. Né? Não é se aquilo. A gente precisa garantir. É nossa responsabilidade. Então, não é sobre dizer, você não quer que faça isso, então é só não deixar o seu filho entrar, é só não deixar, é só você tomar conta. Não, não é só eu que tenho que tomar conta. Né? Eu preciso garantir que esse lugar seja um lugar de proteção, porque há crianças que dependem desses acessos, Perfeito, que dependem do consumo remoto para aprender. Há perfeito. crianças que não vão fazer a viagem, gente, anual da escola para a Amazônia, entendeu? Nossa, Para a França, para a Disney. Elas dependem de acessar conteúdos, acessar aulas, ouvir pessoas, né? Ouvir música, ver um filme, um conteúdo, uma animação, entende? Ela não vai poder ir ao cinema, ela não tem TV a cabo, TV paga, né? Ela depende. Então, é nosso dever como cidadãos, como sociedade, porque o artigo 227 diz que é dever do Estado, da família e da sociedade, então de todos nós, garantir prioridade absoluta a respeito de tudo aquilo de que uma criança tem necessidade. E ela tem necessidade de informação, de comunicação, de lazer, de cultura. E se esses espaços podem oferecer isso, não estou falando que eles oferecem, mas se eles podem oferecer isso, é dever de uma sociedade garantir que ele seja organizado de modo que ele ofereça, sem produzir violações. Então, não é fazer uma oposição entre participação da criança e proteção. Ou ela participa, ou ela tem acesso à internet, ou ela é protegida. Não. Ela tem acesso e é protegida. Não é ou, é e. Né? E a gente precisa cobrar isso, a gente precisa, de fato, exigir isso. Porque enquanto famílias de classe média conseguem, né, criar determinadas proteções e alternativas para perfeito. os seus filhos, outras famílias não têm essa condição. Então, é uma mãe que vai dar um celular para um filho, porque a gente mora aqui no Rio, a gente sabe. Mora numa comunidade violenta. A criança precisa ter um celular. Por quê? Porque ela fica ali presa dentro de casa, ela não pode sair, e ali é a forma dela se comunicar com a família, dela se comunicar com a mãe, porque os pais saem para trabalhar, ela está sozinha. Né? Então, tem uma série de situações que fogem ao nosso conhecimento muitas vezes, porque estamos fora desse contexto, mas que a gente precisa trazer à luz, trazer à tona, para que se entenda. Né? Que não se trata, e é uma coisa que no Alana a gente ouve muito, né? No Instituto Alana, que tem sido uma instituição que tem lutado, né, para honrar as crianças, como diz a sua missão, diz, não é proteger a criança da internet, mas na internet. Né? Então, é garantir que a criança, sim, vai sair a essas ruas, né, essas vias de conexão, mas vai sair protegida. Vai sair com quem estiver por perto dando a mão para elas para protegê-las. E não para se valer delas, explorá-las, né, ganhar, se beneficiar a partir do uso e da presença que elas fazem. Então, a gente precisa considerar, sim, as muitas infâncias, as muitas realidades sociais que o mundo e, particularmente, o nosso país apresenta. Maravilhoso, Renata. E aí que você diz, né? Isso não é uma questão só do pai, da mãe, do responsável, deveria ser da sociedade como um todo. Deveria não, tá na lei. Isso, isso, Renata, show! Maravilha, é isso. Olha, eu sou meio profético às vezes, mas falando pela Rede Cruzada, Renata, eu celebro muito a gente ter encontrado você e a gente precisa conversar muito sobre como é que a gente faz esse letramento com quem cuida de quem, né, de quem cuida, tá? Sim, Eu quero muito conversar com você. que Você bom.
Então a gente continua, né, nas próximas oportunidades. Super Com obrigada pelo certeza. convite e parabéns por esse desejo, né, e por essa disponibilidade, disposição em aprender mais, em alimentar esse debate tão importante. Ai, obrigado a você, Renata. Um Um beijo, beijão e sei que gente. foi muito bom para todo mundo. Ah, para mim também. Um beijo. Beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.